Na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, após o fechamento do mercado, o Bradesco lançou o seu release de resultados relativos ao quarto trimestre de 2022. Então a gente vai dar uma olhada nos resultados do Bradesco. A gente também vai falar aí sobre se vale a pena comprar o Bradesco agora, se ele vai estar num bom desconto, também calcular o preço teto do banco, tá, gente? Então já deixa o teu like, se inscreve e vamos pro vídeo. Bom, vamos começar dando uma olhada aqui então nos principais pontos sobre o relatório do Bradesco. Então, a primeira coisa que é interessante a gente dar uma olhada é a questão do lucro líquido recorrente que o banco reportou. Então, a gente pode ver aqui que no quarto trimestre de 2022, em relação ao terceiro, ele teve uma queda muito brusca no seu lucro líquido recorrente. Então, a gente pode ver aqui que a comparação do terceiro para o quarto trimestre de 2022, o banco teve uma queda de quase 70% no seu lucro líquido. Isso teve como principal causa aí a questão do problema com a inadimplência e também o problema com a Americanas, que entrou em recuperação judicial aí nos últimos tempos. Então, da mesma forma que o Bradesco e o Santander, que eram os bancos mais expostos aí, tiveram um problema muito grande no seu lucro líquido reportado, eles vão sofrer bastante aí nos próximos tempos justamente por causa da Americanas, diferente de outros bancos como o Itaú e o Banco do Brasil, que ainda assim vão ter problemas sim nos seus resultados, mas não vão ser problemas tão grandes assim quanto o Bradesco e o Santander. E o principal vilão aí, tanto do Bradesco quanto de outros bancos, é justamente essa provisão aqui para devedores duvidosos, que é a PDD. E o banco usa isso justamente para se proteger de devedores inadimplentes que podem impactar no resultado do banco e também nas operações dele. Então a gente pode ver aqui que no quarto trimestre de 2022, o Bradesco totalizou aí 14, quase 15 bilhões de provisão para devedores duvidosos. Então foi um alto impacto aí no resultado do trimestre justamente por causa desse carinha aqui. O banco acabou tendo também um pequeno aumento aqui na questão das despesas operacionais, que levam em conta a questão de pessoal, administrativas e também outras despesas. Então ela teve aqui um leve aumento de quase 8% em relação ao último trimestre, mas o ponto alto aqui do Bradesco é que ele vem conseguindo rentabilizar bem a sua carteira de seguros e de previdência e capitalização. Então, em relação aqui ao quarto trimestre, ele rentabilizou 4,3 bilhões, o que representou aí uma alta em relação ao último trimestre de 24%. Abrindo aqui com uma lupa a questão da provisão para devedores duvidosos que o Bradesco reportou, a gente pode dar uma olhada em alguns detalhes, principalmente no aumento das despesas da provisão. Então a gente pode ver aqui que ela teve um grande aumento aqui das despesas do terceiro trimestre para o quarto, que aumentou de 8,6 bilhões para 10,6 quase. E ele reportou aqui também a questão de uma provisão extraordinária para um client large corporate, que seria então o caso da Americanas aí. Então, a Americanas entrou em recuperação judicial justamente por causa aí das fraudes que eles estavam tendo nas suas dívidas, e esse aqui é justamente a questão da dívida que a Americanas tinha com o Bradesco. O Bradesco provisionou então 100% aí da dívida com a Americanas para poder se proteger de qualquer impacto que isso teria na sua operação, ficando então com quase 4,9 bilhões negativo aqui nesse sentido. Como eu disse, então, a questão da provisão para devedores duvidosos que o banco aloca aí nos seus recursos, ela serve justamente para proteger as operações do banco de possíveis casos de inadimplência. Então, a ideia geral é que conforme o banco avalia aí, quanto maior o risco de inadimplência daquele cliente, ele vai então alocar um valor maior ou menor de provisão. Então, no caso da Americanas aqui, como o Bradesco optou por alocar 100% da dívida do Bradesco como provisão, isso quer dizer que eles entendem que eles sequer vão ser pagos aí pela Americanas, então eles estão bem pessimistas nesse cenário, e faz sentido realmente. O problema da Americanas tem uma recuperação aí bem difícil, que pode demorar muito tempo se a empresa conseguir se recuperar, inclusive. Então, o Bradesco acabou aqui provisionando toda a dívida da Americanas aí. Isso acabou impactando muito fortemente aí a questão das provisões do banco e também as suas receitas. É também bem interessante que a gente traga aqui um comparativo da questão das provisões desse ano e do ano passado. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, a questão das provisões do Bradesco aumentaram do ano de 2021 para 2022 em mais de 100%, então aqui quase 115%. Em relação do terceiro trimestre de 2022 para o quarto, então quase 105%. E a gente consegue ver isso justamente aqui. O Bradesco tinha alocado quase 7,3 bilhões aqui de provisões para o terceiro trimestre. E esse valor mais do que dobrou aqui para o quarto, justamente por causa do caso da Americanas
e também o contexto Brasil, porque não só Americanas tem problemas de inadimplência com o Bradesco, mas o contexto Brasil contribui bastante para isso. Então, principalmente o aumento aí da inflação e dos juros que a gente teve no ano de 2022 contribuíram bastante com o aumento da inadimplência no geral, tanto de pessoa física quanto de empresas aí para o Bradesco. Então, o banco vem tendo que provisionar cada vez mais aí para se proteger da questão da inadimplência. Isso impacta bastante os resultados. Inclusive foram coisas que a gente viu aí nos resultados do Santander e também do Itaú. Aconteceram, mas não numa proporção tão grande. Eles trazem nos resultados, inclusive, um comparativo do ano de 2022 com os resultados dos quartos trimestres dos anos anteriores. Então a gente pode ver que o Bradesco aqui tinha lucros líquidos bem constantes e agora, para o terceiro e para o quarto trimestre do ano de 2022, ele veio sofrendo bastante. E para isso eles destacam o impacto negativo da taxa Selic e também a questão da provisão para devedores duvidosos que foi expandida justamente por causa desse cliente large corporate, que foi Americanas. Mas eles trazem aqui os pontos positivos, que foram a questão das receitas de serviços, que cresceram em todos os períodos comparativos. Então o banco vem aí conseguindo rentabilizar em outros setores muito bem. Vale inclusive novamente um destaque aqui para a questão dos resultados das operações de seguros que o Bradesco teve. Então a boa é que quando tu compra um banco grande como o Bradesco, tu está comprando não só o serviço de créditos, mas também um pacote que inclui junto vários serviços, também a questão de previdência que o banco pode ter ali juntamente no seu pacote de serviços. Então isso é bem interessante para ter uma diversificação na rentabilidade. Com isso, os resultados das operações de seguros do Bradesco, que são compostas por questão de vida e previdência, ramos alimentares, saúde e capitalização, vem aumentando constantemente. Teve uma queda aqui no terceiro trimestre, mas o Bradesco conseguiu se recuperar muito bem e vem mostrando então um aumento bem consistente na sua rentabilidade em relação aos seguros, o que é bem positivo então para o banco. O Bradesco, no dia de gravação desse vídeo, está com a cotação da sua ação BBDC4, ou seja, a preferencial, cotada a um preço de R$ 13,80. E, bom, a gente vai ter que ver como é que vai ser o movimento do mercado, porque, em partes, ele já tinha precificado aí a questão dessa provisão aí do Bradesco, mas a gente vai ter que ver se realmente o mercado conseguiu precificar certo. Então, por exemplo, o caso do Itaú aí, depois que eles reportaram o seu resultado anual e o do quarto trimestre também, a gente pode ver que a ação do Itaú subiu quase 10% num só dia. Então vamos ver como é que vai ser o movimento do Bradesco. Realmente o resultado foi muito ruim, mas pode ser que o mercado estivesse esperando algo bem pior. Então é possível que a ação ainda suba no dia de amanhã. A ação do Bradesco vem aqui em queda livre, então ali em novembro ela estava num preço de quase R$ 20 e ela veio caindo muito ali pós-eleições e também aí pós o caso da Americanas. Então a gente pode ver aqui que desde o dia 9 ela veio em queda, saiu dos R$ 15 e veio aqui próxima dos 13. Então o Bradesco aí tem sofrido bastante nessa questão da Americanas também. Com essa redução do seu preço, a gente pode ver que o dividend yield aqui do Bradesco está em 7,30%. Realmente, a queda do preço aqui distorce um pouco a questão do dividend yield, porque na época que o dividendo foi pago, ele representava um pouco menos aí em relação ao preço da cotação. E, inclusive, a gente deve esperar que o dividend yield do Bradesco para o ano de 2023 seja bem afetado por esses resultados. Então, eles devem pagar dividendos menores para esse ano, enquanto eles buscam aí uma recuperação. Um ponto interessante é que o Bradesco já fez vários anúncios aqui de pagamento de juros sobre capitais próprios para o ano de 2023. Então a gente pode ver aqui que vai ter quase um pagamento por mês aqui nesse ano. Mas algo que eles fariam e provavelmente vai sofrer então uma alteração para o ano é que eles pagam dividendos e bonificações das suas ações e provavelmente isso daqui é que vai ser impactado então por esses resultados negativos. Levando em conta tudo isso, agora vamos calcular então o preço-teto do Bradesco. Para isso a gente vai somar os dividendos aqui dos últimos 5 anos e tirar a média deles. Então a gente tem aqui dos anos de 2019 até o ano de 2023. Eu já fiz o cálculo aqui e dá mais ou menos R$ 5,41 aqui de dividendos. Dividindo isso por 5 para tirar a média, então a gente tem aqui 1,082. E então, dividindo isso por 0,06, que seria ali a ideia ali do Décio Bazin, então, de ter os 6% de dividendo mínimo para uma boa ação pagadora de dividendos numa carteira previdenciária, a gente tem um resultado de preço-teto aqui de R$ 18,03. Então a gente pode ver que o Bradesco está realmente bem descontado em relação a esse preço-teto também. Outro ponto interessante em que a gente pode perceber que o Bradesco está um pouco descontado em relação a outros anos é que
pegando o histórico do banco aqui desde 2018, a gente vê que ele normalmente era negociado a um PL bem esticado aqui, acima de 12. Então, para os anos de 2021 e 2022, ele teve uma queda brutal no seu PL, denotando que o pessoal tá pagando menos pelo banco, então. E aqui a gente pode ver que o PL dele hoje está em 6,24, então tá bem diferente aqui dos outros anos, que ele estava sendo vendido aí até 14 vezes o seu preço sobre o lucro. Da mesma forma, a gente pode ver essa diferença aqui, então, no preço sobre o valor patrimonial. Hoje, então, o Bradesco está sendo negociado com 9% de desconto em relação ao patrimônio que o banco tem. Então, as suas propriedades, seus contratos e tudo mais. E também no famoso gráfico de lucro sobre cotação, a gente pode ver aqui o desconto do Bradesco e a cotação do banco hoje, estando em 13,80, não representa, na verdade, o que ele teve aqui de lucro nesse ano. Então, ela deveria estar, para tapar aí com a questão do lucro, deveria estar próxima ali dos R$ 28. Então, ele é um banco que está bastante descontado aí nesse sentido. Talvez seja a hora de pensar em um aporte aí no banco. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, mas na minha opinião o Bradesco está sim muito descontado e ele pode inclusive ter até uma queda bem maior aí por causa dos seus resultados. Então a gente vai ter que ficar de olho aí no preço da cotação para os próximos dias e eu acho que vale a pena avaliar uma entrada no banco, talvez ali numa parte de risco, porque na minha opinião o Bradesco aí para uma carteira previdenciária não é muito bom. Talvez se tu pegar ele nesse preço de hoje ou num preço menor ainda, dê para colocar numa carteira de previdência e uma carteira focada em dividendos diversificada, mas ter ele como carro-chefe não vejo como uma boa coisa, não gosto tanto do banco para isso. Eu acho que ele é um banco que tem os seus problemas, diferente de outros bancos que funcionam bem melhor aí em várias áreas, como o Banco do Brasil e o próprio Itaú. Bom, pessoal, esses foram os resultados do Bradescão, então. Coloquem aí nos comentários se vocês já têm ação, se vocês estão pensando em aportar nela aqui por causa dessa queda e qual a visão de vocês aí para o futuro do banco. Não se esqueçam também de deixar aquele like e se inscreverem no canal, isso ajuda bastante, certo, gente? Então, muito obrigado aí por acompanharem, um abraço, tchau, tchau.